Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Bom, a gente havia prometido, né, que iríamos falar sobre esse impacto da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, quais são as consequências, o que o Flamengo tem que fazer a partir de agora, quando a gente fala sobre pressão, em aspas, obrigação, planejamento ao longo da temporada, como foi a repercussão disso e qual é a sensação que nos passa. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, trabalho, né, da gestão, enfim, do elenco, aspecto emocional, físico, tem tanta coisa. Enfim, a gente tá trazendo esse vídeo aqui que eu havia prometido pra vocês, amigo rubro-negro, obrigado aí por você estar com a gente. Pra começar, me chama a atenção a repercussão da mídia e acaba comprovando aquela sensação que a gente já tem, né, ao longo dos últimos anos, do que se tornou a mídia esportiva. Uma mídia completamente sem personalidade, que ela unicamente serve praticamente hoje como um reflexo que verbaliza o que o torcedor quer ouvir. Eu vi uma manifestação dos torcedores na internet de um pouco mais, digamos que mais frustrados, mais tranquilos dessa eliminação. A torcida do Flamengo, obviamente, ela fica chateada pela forma muito precoce que o Flamengo foi eliminado, perdendo gols, então aquilo gera aquele desgaste, mas não fez um alarde de crise ou ficou flertando ali com aquela crise, meu Deus, o ano acabou e tal. Não. O que a mídia faz? Ela percebe o que o torcedor faz e ela acaba refletindo. Então a mídia também foi bem tranquila, tá faltando personalidade. Sobre este assunto, é sobre a mídia, não é sobre a torcida do Flamengo. Eu quero ver jornalistas com personalidade, eu quero ver jornalistas indo contra o que a audiência dele pensa. Sacou? Mostra que ele tem personalidade, faz parte, né, nessa convivência de cada um ter a sua opinião e ele não temer o que fala, qual a opinião que ele emite, o que ele escreve, o que ele diz. Mas enfim, eu vi a mídia bem comportada, porque de uma certa forma, em aspas, o torcedor do Flamengo ficou naquela. Bom, peraí, porque na verdade, o peso dessa eliminação pro Flamengo, esportivamente, a Copa do Brasil ela entra num stand-by. Né? Se o Flamengo for campeão brasileiro, o Flamengo ganha a Copa Libertadores, a eliminação precoce da Copa do Brasil, ela vira, poxa, na Copa do Brasil, né? Caramba, poxa, faltou ali a Copa, mas beleza, tranquilo. Se o Flamengo não vence Libertadores, não vence o Brasileiro, a Copa do Brasil vira mais um, e aí ela tem um peso diferente, é o famoso, não ganhou nem a Copa do Brasil, não ganhou nada, né? Então a gente acabou tendo exemplos nas últimas temporadas, né? 23, 24 e 25 basicamente exemplifica isso. 23 não ganhou nada, tem um peso muito grande, 24 ganhou ela, mas assim, não dá um impacto, mas ganhou a 24, e 25 tem os grandes títulos, mas não ganhou ela, mas é aquilo, pô, ganhou. Então assim, a gente sabe mais ou menos que hoje a Copa do Brasil, o peso que ela tem, a importância que ela tem dentro da realidade do Flamengo, ela é apenas ali aquela cereja, né? Ela pode ter um peso muito grande, dependendo do sucesso, mas se o ano for bom, é que, poxa, faltou ela ali, mas vamos pro ano que vem. É isso. E eu, de uma certa forma, eu acompanhando as redes sociais, a manifestação da torcida, lendo os comentários de vocês no nosso vídeo anterior, eu vi que, assim, a galera ficou naquela, pô, Godoy, demos muito mole e tal. E aí que tá. Financeiramente, é inegável que o Flamengo, ele tem prejuízo, né, por não ganhar aqueles milhõezinhos em cada etapa que você vai avançando na Copa do Brasil. E eu creio que dentro de um orçamento planejado do Flamengo financeiro, você tem ali uma prospecção de que, bom, Copa do Brasil, a gente vai chegando ali nas etapas finais, a gente vai ganhar tantos milhões. Então o Flamengo foi precocemente eliminado da competição. Isso a gente não pode negar. Ele foi precocemente eliminado da Copa do Brasil. E aí, uma eliminação que não pode ser normalizada, né, pelo que o Flamengo investe, pelo que o time que o Flamengo, inclusive, levou a campo, fica o aspecto, primeiro, emocional. Então, emocionalmente, de que forma o Flamengo, quais são as consequências emocionais? Gera mais pressão, evidente, gera aquele impacto da resposta imediata. Então, por exemplo, o jogo de amanhã tem um peso importante, né, o Flamengo vencendo amanhã tem uma... Amanhã não, né? Essa rodada desse final de semana, ela tem um peso muito importante, né? São jogos importantes, interessantes para o torcedor do Flamengo acompanhar. Dependendo dos resultados, o Flamengo pode estar num cenário muito bom no Campeonato Brasileiro e também dependendo, se for um resultado antagônico, pode ser também um resultadinho um pouco mais complicado e a situação. Então, assim, o peso, né, da resposta imediata, das, em aspas, obrigações que o Flamengo tem. Então, sem dúvida nenhuma, isso emocionalmente envolve. Fisicamente, e aí que tá, eu vou ser sincero com vocês, vou pedir para você deixar o seu like, aliás, né, deixa a sua curtida, deixa o seu like,
Falando em sinceridade, é importante o seu like, cara, pois ajuda na continuidade do nosso trabalho, ajuda na projeção do nosso canal, ajuda na boa vontade, digamos assim, do YouTube de impulsionar o nosso trabalho e, quem sabe, a nossa comunidade crescer. Então é muito importante você parar aí 3 segundos, deixar o seu like, deixar a sua curtida, pois ajuda demais a nossa continuidade por aqui, tá bom? É essencial. Então, fisicamente, eu não posso enganar aqui a vocês. Se o Flamengo continuasse na Copa do Brasil, vai seguindo, e o Palmeiras fosse eventualmente eliminado pelo Vitória mesmo, qualquer time assim, Jacuipense já é uma questão de Série D, mas Vitória, Remo, qualquer um da Série A, eu ia falar assim pra vocês, pô galera, sendo sincero, Palmeiras tem muita chance agora de vencer o Campeonato Brasileiro. Então, seguindo até essa lógica, eu acho que se o Flamengo tiver equilíbrio emocional, né, digerir a eliminação, essa frustração, né, e ele seguir com o seu ritmo, o Flamengo, eu acho que ele ganha muita força no Campeonato Brasileiro. E estatisticamente, o próprio Flamengo tem demonstrado isso. Em anos que o Flamengo não tem obtido sucesso na Copa do Brasil, o Flamengo, por consequência, tem ido bem no Campeonato Brasileiro, e até nos anos que tem conquista, a Copa do Brasil ficou ali. Então, assim, estatisticamente, a Copa do Brasil tem se tornado ali uma pedra no sapato dentro de um calendário de cerca de 80 jogos, e que você, na competição de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, tem parecido meio que antagônico, né? Quando vai bem num, o outro vai mal, quando vai mal num, o outro vai bem. E aí, obviamente, quando você fala de comparação, não tem comparação entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, seguindo até esse critério, eu acho que o Flamengo, se tiver equilíbrio emocional, gerir essa eliminação, não criar, né, caos e crises, enfim, tratar como tem que ser tratado, o Flamengo acho que tem um caminho mais interessante pelo Campeonato Brasileiro. E seguindo até, falando sobre o Palmeiras, é um desejo meu, pensando que o Palmeiras vai continuar brigando com o Flamengo ali no Campeonato Brasileiro, o que tudo indica, vai ser isso até o final. Eu quero que o Palmeiras siga o mais longe possível na Copa do Brasil. Quanto mais longe ele seguir na Copa do Brasil, é melhor. Diferente da Copa Libertadores. Copa Libertadores, se ele cair, não tem nenhum problema, pois o impacto emocional é muito grande pela importância que se dá à Copa Libertadores, pelo projeto que o Palmeiras tem de conquistar a Copa Libertadores, vai mesmo o calendário dando uma afrouxada, pô, mas não é a mesma coisa, Godoy? Mas só que eu acho que o emocional é muito maior, de uma eliminação na Copa Libertadores. Então, Copa do Brasil, vai o mais longe possível. Não necessariamente vença, né? Mas vai o mais longe possível. Não tem problema nenhum. Se deixa um pouco mais atarefado, tá bom? Então, já que o Flamengo agora tem uma competição a menos nessa gigante temporada de muitos jogos, eu acho que o Flamengo tem ali uma vantagem interessante que a gente pode tirar bons proveitos disso, né? Mas claro, perder, ser eliminado nunca é bom, mas dentro do aspecto físico, sim. Vamos lá. Nesse final de semana agora contra o Atlético Paranaense, o jogo é muito importante e aí fala muito sobre as necessidades e as obrigações, não é isso? O Flamengo agora tem um jogo contra o Atlético Paranaense que, assim, ele não vai ter aquele meio de campo que a gente imagina, né? São desfalques importantes que o Flamengo vai ter. E aí abre aquelas necessidades, né? Você tem lá Saúl, De La Cruz, Paquetá. Creio que se o Flamengo tivesse os seus jogadores, vamos lá, Everton Araújo, Jorginho, eventualmente até o Eric Pulgar, eu não acredito que nenhum desses 3 jogadores iriam enfrentar o Atlético Paranaense. Saúl, De La Cruz e nem Paquetá. Só que abre a necessidade. E aí aquilo, o quanto a necessidade, ela acaba desencadeando, né, um movimento que não iria ser feito, um movimento que não é natural. Então é aquilo, De La Cruz vai jogar quanto tempo? Saúl vai jogar quanto tempo? Paquetá vai ser relacionado, ok? Vai jogar por quanto tempo? E jogar pode, né, por consequência disso, gerar algum desconforto, algum problema. Aí a parte da fisiologia que tem que responder isso. Creio que se o atleta está jogando é porque ele está apto para isso, né? Mas tem a necessidade esportiva. E agora, eu acho que com essa eliminação, eu acho que fala muito sobre a necessidade da resposta imediata, a necessidade da conquista das grandes taças, a necessidade das correções. Ora, se o Flamengo foi eliminado numa perna, né, que assim a gente chama, de uma competição de ida e volta, ele também pode ser eliminado numa perna de competição de Copa Libertadores, a partir das oitavas. Se numa noite o Flamengo perder gols, não conseguir fazer um resultado maior, e na outra quarta ele sofrer gols, ele vai ser eliminado, assim como aconteceu contra o Vitória. Então assim, por que aconteceu na Copa do Brasil não pode acontecer na Copa Libertadores? Se aconteceu na Copa do Brasil, pode sim acontecer na Copa Libertadores. E é aí que tá. É aí que tá. Então agora não adianta ficar lamentando o leite derramado, é projetar para que não aconteça de novo, não repita o que pode ter
poderia ser feito, ou melhor, não ser feito, para que, enfim, o Flamengo mantivesse vivo na competição, porque, obviamente, é extremamente frustrante e foi extremamente precoce, né? Sobre o trabalho do Leonardo Jardim, a gente vai manter aquela linha que a gente vinha trazendo, né? Desde a contratação do Leonardo Jardim, e eu acho que é bom porque sempre fica atualizado. Fizemos um vídeo falando sobre o Leonardo Jardim com 5 jogos, com 10 jogos, e agora o nosso próximo é com 20 jogos, e o Leonardo Jardim vai completar 20 jogos já na próxima semana. Então eu vou trazer um vídeo, que aí fica aquela análise bem fresquinha, né? Dos últimos acontecimentos, e aí a gente pode fazer um desenvolvimento aí de um vídeo, de um trabalho recente, sempre atualizando. E assim a gente vai até ele ser mandado embora, que creio que um dia ele será, né? Então a gente vai fazendo assim, tá? Então sobre trabalho, sobre Leonardo Jardim, eu falo exclusivamente, num vídeo só, único sobre ele, e falta poucos jogos para ele completar 20 e a gente atualiza por aqui, tá bom? Até amanhã então, Atlético Paranaense e Flamengo, jogo importante, rodada importante e infelizmente desfalques também importantes, tá bom? Grande forte abraço, tamo junto, valeu!